Inscreve-te agora no canal Zona Sporting, Rumores e Notícias, ativa o sininho das notificações e deixa já a tua opinião nos comentários, porque o que vais ouvir a seguir é simplesmente inacreditável. Algo que pode mudar o futuro imediato do Sporting Clube de Portugal e que, se for confirmado, deixará toda a nação leonina em choque. A pergunta que fica no ar é: será que o tricampeonato corre risco? Será que o Sporting vai ser obrigado a mexer peças fundamentais numa altura decisiva da época? O ambiente em Alvalade é de tensão. A janela de transferências fechou há pouco tempo, mas os bastidores estão em ebulição. Reuniões secretas, telefonemas em horários improváveis e até agentes internacionais a circular por Lisboa. Não se trata de rumores vazios, trata-se de uma estratégia real, cuidadosamente montada pela administração de Frederico Varandas, que sabe que não pode brincar com o destino da época. E a grande preocupação tem nome e apelido: Ousmane Diomande. O marfinense, apenas com 21 anos, tornou-se peça-chave na defesa leonina. Um central que combina potência física, leitura de jogo e uma maturidade que impressiona até os mais céticos. Só que entre 21 de dezembro e 18 de janeiro ele estará ausente, não por lesão, não por castigo, mas porque vai representar a seleção da Costa de Marfim na CAN, a Taça das Nações Africanas. E aqui entra o dilema leonino. Como sobreviver sem o pilar da defesa numa altura em que o Sporting pode estar a disputar jogos cruciais no campeonato, na Taça da Liga e até na Liga dos Campeões? Rui Borges, o treinador, vai ficar reduzido a 3 opções: Gonçalo Inácio, Zeno de Baste e Eduardo Quaresma. E convenhamos, por mais talentosos que sejam, nenhum deles oferece o mesmo impacto que Diomande. A situação agrava-se porque Jeremiah Saint-Just, que poderia ser uma alternativa válida, foi afastado para a equipa B e não conta para o futuro. A verdade é dura. O Sporting vai enfrentar semanas determinantes com uma defesa fragilizada. E se não houver uma solução rápida, o sonho do tricampeonato pode transformar-se num pesadelo. Mas atenção, porque há muito mais em jogo. Nos bastidores fala-se que a administração leonina já ativou um plano secreto. Um plano que não visa apenas encontrar um substituto temporário, mas sim reforçar a defesa de forma estrutural, com um jogador que venha para lutar pela titularidade. Não é remendo, não é tapa-buracos, é investimento estratégico. Nomes começam a surgir, alguns de forma discreta, outros apenas como murmúrios. Um deles atua atualmente em França, jovem, forte, cobiçado por clubes ingleses, mas que já terá sido sondado por intermédios ligados ao Sporting. Outro nome é o de um central brasileiro com passagem recente pelo futebol português, considerado uma aposta de futuro, mas que pode ser antecipada já em janeiro. E há ainda a hipótese mais ousada: promover Bruno Remos, o jovem brasileiro emprestado pelo Académico de Viseu. Mas será que lançar um jogador apenas de 21 anos nesta fogueira é justo? Será que ele está pronto para assumir tamanha responsabilidade? Ou será que estaríamos apenas a arriscar a solidez defensiva por pura necessidade? Enquanto estas dúvidas pairam no ar, uma coisa é certa: a direção não vai esperar até ser tarde demais. Frederico Varandas sabe que a ausência de Diomande é uma ameaça direta ao objetivo maior, o tricampeonato. Depois de 2 títulos consecutivos, a margem de erro é 0. E é exatamente por isso que os bastidores estão mais agitados do que nunca. Além disso, há outro detalhe que mexe com os nervos dos adeptos: a renovação de contrato de Diomande. O jogador está vinculado até 2027, com cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, mas a direção quer blindá-lo ainda mais, estendendo o vínculo por mais 2 temporadas. O agente do jogador estará em Lisboa já na próxima semana e esse encontro pode decidir o futuro da muralha leonina. Percebes a gravidade? Não é apenas a ausência de um jogador. É a necessidade de antecipar decisões, de mexer no mercado, de reconfigurar o plantel, numa altura em que tudo parece estar em jogo. É o tipo de situação que separa os clubes comuns dos verdadeiramente grandes. E tu, o que pensas? O Sporting deve arriscar e contratar já em janeiro? Deve apostar no central de peso, mesmo que isso custe milhões? Ou será que é hora de confiar nos jovens da formação e acreditar que o coletivo será o suficiente para tapar a ausência de Diomande? O nome que está prestes a incendiar a nação leonina é um velho conhecido dos adeptos, Jeremiah Hernández.
a joia espanhola que o Sporting persegue há meses e que pode finalmente vestir de verde e branco já em janeiro. A história deste dossiê é longa, cheia de capítulos tensos e negociações falhadas. No verão, o Sporting avançou forte, 25 milhões de euros mais 5 em bónus por objetivos. Uma proposta que, em qualquer outro contexto, teria feito tremer até os clubes mais ricos da segunda divisão espanhola. Mas o Deportivo da Corunha bateu o pé, recusou sem pestanejar e declarou Yeramay como intransferível. Para muitos, parecia o fim da novela. Só que agora a realidade mudou. O Deportivo vive dificuldades financeiras sérias. Apesar do brilho do espanhol, a verdade é que os números da segunda divisão não pagam as contas de um clube que ainda tenta recuperar o prestígio perdido. Yeramay, por sua vez, já deixou claro ao seu staff que quer dar o salto. Ele sabe que continuar em Espanha é limitar o seu crescimento e a oportunidade de jogar Champions com o Sporting é demasiado tentadora. E não é só questão de ambição. Yeramay encaixa como uma luva naquilo que Rui Borges procura. Um extremo canhoto, rápido, imprevisível, capaz de jogar na esquerda, mas com tendência para fletir para dentro e disparar com o pé direito. É o tipo de jogador que decide jogos sozinho, que cria desequilíbrios constantes e que, num estádio José Alvalade cheio, pode transformar cada ataque num espetáculo. O que sabemos é que Varandas não desistiu. Pelo contrário, a direção leonina mantém o jogador no topo da lista e prepara-se para regressar à carga em janeiro. E há quem diga que o acordo pode estar mais próximo do que se imagina. A chave? A vontade do próprio jogador e a pressão do seu empresário. Quando o futebolista não quer ficar, dificilmente o clube resiste por muito tempo. Mas atenção, há um detalhe que poucos sabem. Yeramay já terá feito saber ao seu círculo mais próximo que prefere o Sporting a outras propostas. Sim, porque não é apenas o Sporting que está na corrida. Há clubes ingleses e italianos atentos e alguns até mostraram disponibilidade para pagar mais do que os Leões ofereceram. No entanto, o jogador vê em Alvalade a combinação perfeita. Competitividade, vitrine europeia e um clube que aposta em jovens talentos. Imagina o impacto. Enquanto Porto e Benfica procuram alternativas no mercado, o Sporting pode ser o único a dar este golpe de teatro, garantindo um reforço que não só cobre a ausência de Catamón durante a CAN, mas que também eleva a qualidade do plantel para o resto da temporada. Seria mais do que uma contratação, seria uma declaração de intenções. E aqui está a parte mais provocadora. Será que o Sporting tem coragem de ir até ao limite financeiro? Porque se a primeira proposta foi recusada, é natural que em janeiro o Deportivo tente esticar ainda mais a corda. Fala-se que o clube espanhol aceitaria algo em torno de 30 milhões fixos mais variáveis. É muito dinheiro, sem dúvida, mas será que não vale a pena arriscar para garantir o tricampeonato? Enquanto os números circulam nos bastidores, o que ninguém consegue negar é isto. Yeramay está mais perto do que nunca. A convicção da estrutura leonina é clara e a operação parece avançar. Se for concretizada, estamos a falar da maior contratação do Sporting nos últimos anos, um nome capaz de incendiar os adeptos e de elevar o estatuto do clube a nível europeu. Agora pensa comigo, Yeramay a jogar no ataque. Dois jogadores com perfis diferentes, mas que juntos podem criar um pesadelo para qualquer defesa. Um mais físico, outro mais técnico, um que ataca ao espaço, outro que desmonta blocos baixos com dribles e remates inesperados. É o tipo de jogador que decide jogos sozinho, que cria desequilíbrios constantes e que num estádio José Alvalade cheio pode transformar cada ataque num espetáculo. E tu, o que achas? O Sporting deve arriscar 30 milhões de Yeramay? É a aposta certa ou um risco demasiado grande? Vale a pena investir agora para garantir o tricampeonato ou seria melhor esperar pelo verão? Deixa já a tua opinião nos comentários, inscreve-te no canal e não percas as próximas atualizações, porque uma coisa é certa, a novela Yeramay ainda vai dar muito que falar.